Então, vamos retomar um pouco do que a gente viu até agora. Bom, como vocês já sabem, a gente começou com o conceito de literatura, depois fomos aos gêneros literários, vimos então figuras de linguagem, que é sobre a forma como a gente escreve, as funções da linguagem, que é a nossa intenção pela forma como a gente escreve, e aí a gente entrou nos períodos literários, que é onde a gente está hoje, para ir tratando da literatura brasileira a partir de uma perspectiva histórica, né? Mostrando como que ela vai se desenvolvendo e como ela tem a ver com a nossa vida, né? Afinal, é a gente, seres humanos, que produzimos literatura, né? Então, a gente viu os períodos trovadorismo, humanismo e classicismo, isso ainda ali em Portugal, e chegamos ao Brasil, né, com a literatura de informação ou quinhentismo, e aí seguimos com o barroco, o arcadismo, e entrando na era moderna ou contemporânea, e aqui no caso a era nacional, já que antes nós éramos uma colônia de Portugal, nós temos o romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo e o simbolismo, que foi onde nós paramos na última aula. E aí eu quero falar para vocês hoje sobre o pré-modernismo, tá? Por que pré-modernismo? Então a gente tem esse sufixo, né? Pré, que significa que é antes. Então o período-chave aqui, que vai ser o nosso próximo período, na nossa próxima aula, é modernismo. Então antes do modernismo, teoricamente tudo que veio antes seria pré-modernismo. Nesse sentido, a gente vai ter tanto parnasianismo quanto simbolismo, também de alguma forma como pré-modernismo, porque eles vieram antes do modernismo, né? Então, o pré-modernismo vai abarcar tanto esses períodos como essa parte que eu vou falar para vocês, que vai ser antes de 1922, quando a gente tem o marco de início do modernismo. Aqui nessa lista, o modernismo é o último período, última escola literária do Brasil. Mas não é o que acontece, né? Porque desde 1922 ou 1960, quando termina o modernismo, muita literatura já foi produzida, né? Afinal, já estamos há quase 100 anos do modernismo. Inclusive, isso é uma informação relevante. Se tiver algum tipo de afirmativa, né, de enunciado na redação, por exemplo, sobre mudanças do Brasil e etc., a gente tem o modernismo como uma grande mudança, tá, artística e cultural. Então, nós vamos falar sobre o pré-modernismo, que vai ser de 1902 a 1922. É uma data só estabelecida para a gente fazer essa compreensão dele, tá? E vejam que a gente já entrou no século XX, estamos nos aproximando da era contemporânea, né, de onde a gente está. E qual é, então, o contexto artístico e histórico desse período? A gente tem na arte as vanguardas europeias, e eu vou trazer aqui alguns exemplos de como que são essas artes, né? Por exemplo, a gente tem o expressionismo e o impressionismo. O expressionismo, então, vai tratar das nossas expressões, de como a gente se expressa mesmo. E vejam que o traçado é diferente, né? São mais pincelados, enfim. Então, o expressionismo, ele vai tratar das nossas emoções, da expressão das nossas emoções. Já o impressionismo vai ser a nossa impressão sobre essas imagens, né, essas figuras. Então, a gente tem algo muito mais emocional e outro muito mais visual, certo? E o expressionismo começa, né, na Alemanha e o impressionismo na França. E aí a gente tem o futurismo e o dadaísmo. O dadaísmo, ele é como se fosse o nada, né? Tem até um manifesto Dada, que eu vou trazer na próxima aula,
que é justamente esse nada, esse sem sentido. Como vocês veem, aqui a gente tem uma obra de arte que é um mictório, né? E ela vai se tornar arte. E aí tem o questionamento justamente de como que um objeto se torna objeto artístico. Onde que ele tem que estar? Ele tem que estar no museu e aí ele se torna uma obra de arte, ele tem que ser lido como uma obra de arte. Enfim, todas nós temos esse potencial, né, artístico. E o futurismo vai falar de todas as mudanças que estão ocorrendo no mundo, né? Também tem manifesto, enfim, e o manifesto a gente vai falar mais para frente, é justamente essa forma de manifestar e mostrar alguns marcos, né? Então, no futurismo, a gente tem essas obras de arte que vão tratar dessas questões de construções, de tecnologia, de um mundo que está mudando. E aí, em relação ao surrealismo e ao cubismo. O cubismo vai ter essas imagens fragmentadas. A gente tem como artista principal o Pablo Picasso, né? E aqui, por exemplo, a gente tem a imagem de uma guerra, mas é tudo fragmentado, porque a vida, de alguma forma, ela vai se dar de forma fragmentada. E o surrealismo, a gente vai ter muito mais essa imagem dos sonhos, né? Da ilusão, do que é criado pela mente. Então, inclusive essa imagem aqui é muito bonita, né? Do surrealismo, com o balão, com as nuvens e a lua nova, né? Que é a que a gente tá, a lua crescente. Ou não, né? Porque no hemisfério norte, a lua, assim, é a minguante. E essa imagem aqui, que vocês devem conhecer, de tudo se derretendo, né? Então, o mundo de uma perspectiva muito mais imaginária, né? É o que a gente tem no surrealismo. E aí, na literatura, e na literatura brasileira principalmente, a gente tem uma preocupação social muito marcada, porque a gente tem a percepção de um Brasil de verdade. Lá no parnasianismo e no simbolismo, a gente via muito alguns idealismos, né? Por exemplo, um simbolismo sempre focado num objeto e a descrição desse objeto. E aqui a gente já tem uma tentativa de mostrar uma crítica social ao nacionalismo exacerbado, por exemplo. A gente não é como os românticos, né, que faziam a idealização do Brasil e do brasileiro. Aqui a gente tem justamente a intenção de mostrar como que é o Brasil de verdade, as suas desigualdades, as suas dificuldades, dependendo, claro, de quem, né? Quem que está em uma posição de desigualdade, quem que está numa posição de privilégios, né? Então, a gente tem uma série de autores, como Simões Lopes Neto aqui, que tem o Contos Gauchescos como obra principal, que vai falar justamente dessa lida regional gaúcha. Os Sertões, do Euclides da Cunha, que vai ser regional da Bahia. O Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, que vai se tratar do subúrbio do Rio de Janeiro. Monteiro Lobato, com Urupês, e Graça Aranha, com Canaã. Vocês devem conhecer o Monteiro Lobato pelas Reinações de Narizinho, pelo Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas ele também era escritor de livros adultos, digamos assim, né? Não só de literatura infanto-juvenil. A figura do Monteiro Lobato é muito questionável, tá? Porque ele era um empresário, explorador de petróleo, enfim, e teve várias posições muito racistas na sua época. Por mais que a gente possa pensar que, mas era o seu tempo, na sua época era assim, não dá para justificar, né? Racismo nunca é justificável. E aí a gente tem, por exemplo, os Sertões, tá? No livro Os Sertões, o Euclides da Cunha vai mostrar um povoado, Canudos, né? Que passa por uma guerra de Canudos, que vai contra, esse povoado vai contra a Igreja Católica em função dos seus dogmas
e da República, né, que recém tinha sido criada, proclamada, né, a República em 1889. Então, lá em Canudos, o governo federal foi atrás da população que estava se rebelando e fez uma matança lá, uma guerra mesmo, né? Então, um trecho aqui do Euclides da Cunha. Canudos não se rendeu, exemplo único em toda a história, resistiu até ao esgotamento completo, expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Então a gente vê o desequilíbrio, né, das tropas e do povo, refazendo as suas reclamações. E aqui a gente tem um trecho do Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Nesse livro, o Lima Barreto faz uma crítica assim, muito irônica e bem-humorada, tá? Porque o Policarpo Quaresma, ele é um grande nacionalista, assim, ele gosta muito do Brasil e ele faz o seu elogio às coisas brasileiras. Então, tem uma crítica ao que vem do estrangeiro, que a gente supervaloriza, e aí a gente vê isso até hoje. E ele vai ser tratado até um pouco como louco, né? Então, eu vou ler um trecho aqui do capítulo 3. Desastrosas consequências de um requerimento. Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, funcionário público, certo de que a língua portuguesa é emprestada ao Brasil, sabendo além que dentro do nosso país os autores e os escritores não se entendem no tocante à correção gramatical, vem pedir que o Congresso Brasileiro decrete o Tupi-Guarani como língua oficial e nacional do povo brasileiro. E aí a gente relembra a nossa origem, né? Quem estava aqui no Brasil antes de Portugal chegar com as suas caravelas e nos colonizar e escravizar os indígenas, né? A gente tem justamente isso. O Tupi-Guarani como língua oficial prévia à língua brasileira. Então, ele faz a sua argumentação, né, sobre a língua, enfim, e como é importante que a gente recupere a nossa língua de origem para que a gente possa conquistar emancipação. E então seria a única possibilidade de fazer uma descrição, uma vivência aqui no Brasil mais real, né? Usando a nossa língua de origem, tá? Então é assim, para criticar mesmo, o Lima Barreto, ele era um autor negro, de origem pobre, então muito diferente de Monteiro Lobato, por exemplo, que era um empresário que tinha dinheiro, e no meio elitista como a literatura, que é até hoje, ele conseguiu algum destaque. Mas ele sofreu muito também, porque apesar de ele ser um funcionário público e ser escritor, ele sofria com racismo e depois de um tempo ele passou a sofrer com alcoolismo. E devido a isso, ele foi diversas vezes internado em hospícios. E aí eu trago aqui a informação sobre um outro livro, que é o Holocausto Brasileiro, da escritora Daniela Arbex, que vai tratar de um hospício em Barbacena, em Minas Gerais, que entre a fundação, 1903, até o fim, que deve ter sido em torno de 1980, matou cerca de 60.000 pessoas. E essas pessoas que foram para o hospício, elas não necessariamente tinham problemas, transtornos mentais. Pessoas que desagradavam a sociedade eram colocadas nesses hospitais, né, de reclusão. E o Lima Barreto é um desses exemplos, né? Ele não tinha um transtorno mental, mas ele não estava sendo querido, digamos assim, pela sociedade.
certo? E aí diversas pessoas, tipo mulheres que não cumpriam com os seus deveres ao marido, por exemplo, podiam ser chamadas de loucas e internadas em hospícios, não só nesse, né, mas nos diversos outros que existiam no país. Pessoas prostituídas também eram retiradas de onde estivessem e colocadas nos hospícios. Mulheres e homens homossexuais também podiam ser colocados nos hospícios, e isso tudo sem a necessidade real e sem um tratamento adequado. E então a gente tem como marco o dia 18 de maio, que é o dia da luta antimanicomial, que é contra a reclusão dessas pessoas sem nenhuma comprovação de transtorno e sem um trabalho de recuperação e bem-estar dessa população. Então, para finalizar, a gente fala: o pré-modernismo é um período de transição entre o que vinha antes e o que vem depois, que é o modernismo. E são várias as revoltas que estão acontecendo no Brasil, como a revolta federalista, a da vacina, da chibata, de Canudos, que a gente falou antes, e a revolta armada. E a linguagem, né, dos livros são, em geral, uma linguagem mais coloquial, né, do dia a dia, simples e libertária, justamente por esses propósitos de crítica social. E aqui no Brasil a gente estava com uma evolução tecnológica e industrial muito grande, né? Com Acre, Amazonas, Rondônia, Pará, fazendo a exploração da borracha, e em São Paulo e Minas Gerais a exploração do café. Isso tudo ocorrendo de maneira, com certeza, não muito justa para os povos trabalhadores e com certeza muito lucrativa para os senhores, né? Para as pessoas que tinham condições, que eram herdeiras, que tinham vindo de outros lugares com mais condições e que cresceram e se desenvolveram e enriqueceram através do trabalho escravagista, né? Através da exploração de outras pessoas, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje sobre o pré-modernismo. Nas páginas seguintes dessa apresentação, nós temos várias questões para vocês responderem. Então, se quiserem testar os conhecimentos, eu espero que vocês testem, que vocês consigam evoluir nos conhecimentos de vocês, e a gente se vê na próxima aula.